aqui é o melhor lugar para nós estarmos, Senhor Deus. Não tem nenhum lugar nesta cidade, Senhor. Não tem nenhum lugar, ó Deus, melhor de nós estarmos a não ser na Tua casa, ó Pai. E o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe da nossa necessidade, o Senhor sabe da nossa sinceridade, ó Pai. Que o Senhor possa continuar partindo o pão para nós nesta noite, ó Pai, conforme nós já temos ouvido, ó Deus, que o Senhor está aqui, ó Pai. O Senhor foi o primeiro a chegar neste lugar, ó Deus. O Senhor nunca se atrasa, o Senhor sempre está de braços abertos, estendido, Senhor, esperando que nós chegamos a Ti, ó Pai. E nesta noite nós estamos com confiança, ó Pai. Nós temos chegado com confiança neste trono da graça, ó Pai, e estamos certos que alcançaremos misericórdia, Senhor, e acharemos graça diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor ajude a cada um de nós nesta noite, ó Pai. Aqueles que estão pela internet, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar e abençoar eles também, ó Pai. E a Tua palavra que será lida, que ela encontre guarida em nossos corações nesta noite. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Uma boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O som tá bom aí atrás para vocês? Para mim aqui tá muito bom o retorno. Então, aparentemente parece que tá alto aí, mas não tá, né? Então tá ótimo. Deus abençoe vocês. Eu estou aliviado. Nós agora. iremos ler nesta noite Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3. Aproveitando que vocês já estão de pé. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e 3. Está escrito assim: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu o achaste mentirosos. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Amém? Assentai-vos. É uma coisa tremenda, é uma coisa maravilhosa trabalharmos para Deus. É uma coisa muito gratificante quando nós temos um emprego aqui no natural se falando, quando nós somos representante de uma empresa, quando nós trabalhamos em uma mecânica, quando nós trabalhamos em uma casa, uma irmã trabalha-se em uma casa de família. Isto é gratificante, você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que Deus te deu esta oportunidade, então você está fazendo isso com o coração aberto, com muita alegria no seu coração. Então você tem o prazer de trabalhar para aquele teu patrão. Diz-se que quem trabalha quer ganhar, quer dinheiro, e quem paga quer trabalho, quer serviço, quer resultado. Então isso é muito gratificante, se falando do natural. Muitas pessoas, recentemente se finalizou a política, pelo menos uma boa parte dela, e muitas pessoas então se alegrou, se estava tão satisfeito, confiante. Se o meu candidato ele está na frente, ele está disparadamente na frente, então eu já tenho uma vaga segura na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura e assim por diante. Ele se contava então com a eleição do teu candidato a qual ele estava trabalhando. E nós, espiritualmente falando, nós não estamos trabalhando para um Deus que irá vencer. O nosso Deus já venceu todas as coisas. Ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que eis que diante de ti pus uma porta aberta,
e ninguém pode fechar esta porta. Então ele conquistou todas as coisas para nós. Depende agora inteiramente de nós. Essa porta está aberta. Então nós é que devemos possuir, nós que devemos alcançar esta porta então que está aberta para nós. Então, irmãos, é um prazer, é uma satisfação muito grande trabalhar para Deus. A escritura que nós lemos nesta noite, o tema, se fosse para dar um tema, era este: trabalhar para Deus. A escritura diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. No versículo 3 diz assim: e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quantos aqui estão cansados em trabalhar para Jesus? Eu creio que não tem ninguém nesta noite que uma vez se cansou em trabalhar para Deus, porque Ele é uma fonte, né? E nós nos renovamos todos os dias que nós achegamos a Ele. O pastor Juvenal é uma prova viva disso aí, que ele tem quase 50 anos, talvez, de ministério, trabalhando para a causa, trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na mensagem, o que é necessário para vencer toda a incredulidade, nossa fé, parte B do parágrafo 57, o irmão Brana diz assim: você nunca foi salvo só para ser um membro de igreja, você foi salvo para trabalhar. Não, nós não vestimos um exército para apenas ficar por aí nas esquinas, flertando com as garotas, usando os lindos uniformes. Nós treinamos o nosso exército para lutar, e não estamos em um piquenique, estamos em terreno de batalha, e estamos bem aqui, encarando o inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos em terreno de batalha. Quantos estão nesse terreno de batalha nesta noite? Amém? É um terreno de batalha, é um terreno de luta, de provas. Estamos bem aqui encarando o inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo, o inimigo de nossas almas. Vamos estar prontos e preparando o nosso coração para qualquer luta. Nós devemos estarmos preparando e preparado para qualquer luta que surgir, para que nós possamos vencer este inimigo. Vamos fazer isto, pois resta muito pouco. E na mensagem, a exposição das 7 eras da igreja, na página 112, o irmão Brana diz: pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas. Então vamos gastar mais tempo nesta recompensa, amém? Em São João capítulo 6, versículo 27, está escrito: não trabalhais, não pela comida que pereça, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, amém? E ainda em Eclesiastes capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz ali: lança teu pão sobre as muitas águas, que depois de muitos dias ele voltará a ti, você o achará. Vocês observam, irmãos, que a Bíblia diz ali: lance o teu pão. Pão é uma comida preciosa, ou seja, lance o teu melhor. Faça o melhor que você pode para Deus. Da mesma forma, outro dia eu estava dizendo que às vezes nós cobramos do nosso filho determinadas coisas, nós falamos determinadas coisas para os nossos filhos ou a nossa esposa e queremos receber pão, mas não é assim. O que nós damos, ele volta para nós, entendeu? Então é isso que nós devemos fazer: lançar o nosso pão, lançar o nosso melhor nesta obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Na mensagem, desde então, no parágrafo 2 ao parágrafo 7, o irmão Brana diz assim, uma coisa tremenda, porque geralmente você encontra pessoa, né, pastor Rui, pastor Juvenal,
os irmãos que trabalham nesse evangelístico, às vezes você encontra pessoa que diz: eu não posso ir, não dá, não tenho tempo, não sobra tempo, eu não posso ofertar, eu não posso fazer isto. Observe o testemunho que o irmão Brana conta desta menina aqui, parágrafo 2 da mensagem, desde então até o 7. O irmão Brana diz: outra emoção que tive há poucos momentos, quando o Billy, meu filho, me deu um pequeno pacote, e eu vou te contar, foi a coisa mais doce que eu tive em pouco tempo. Havia uma garotinha aqui e ela ficou com a sua pequena alma toda agitada, e ela me enviou uma oferta. Bem, agora se os agentes federais acham que eu vou entregar isto, eles estão enganados. E tem um bilhetinho aqui que é muito gracioso. Mombrana diz: ela diz, eu te amo muito, eu tenho 13 anos de idade, estou lhe dando esta oferta, eu consegui isto vendendo garrafas. Ela conseguiu vendendo garrafa. Que Deus possa sempre te abençoar. 13 centavos. Uma garotinha de 13 anos, ela deu 13 centavos de oferta para a obra missionária do irmão Brana. O irmão Brana disse: aquilo foi realmente dócil. Ela não assinou isto, apenas uma mocinha que ama o Senhor. E quantos Deus tem dado para nós, irmãos? Se nós pararmos um pouquinho, olhar da onde nós saímos, nós não tínhamos nada e Deus tem dado tudo para nós. E às vezes nós fechamos as mãos e não queremos fazer nada para Deus. O irmão Brana diz aqui no 5, o irmão Brana diz: eu acho que foi o grande Gypsy Smith, lendo uma porção do contexto da história de sua vida, e perguntaram-lhe certa vez qual foi a maior emoção que ele já teve, e ele diz: bem, eles iam tirar uma oferta de amor para ele a certa noite, e quando ele veio pelos degraus de trás, ele disse que ali havia uma pequena garota cigana, esfarrapada ali de pé, e disse, o senhor Smith diz: nós viemos de uma família pobre. Aquela moça conversando com o senhor Smith, e ela disse: você guiou minha mãe e meu pai ao Senhor Jesus. E ela disse: eu sabia que nesta noite tiraria sua oferta de amor, e eu não tinha nada para te dar. E ela disse: e uma senhora me deu um pirulito, ela contando ali, e eu apenas não queria colocá-la junto com a oferta. E o senhor Smith, então, eu apenas embrulhei e pensei em lhe dar minha oferta pessoalmente. Um pirulitinho um pouco chupado. Ela deu aquele pirulitinho um pouco chupado, mas era tudo que ela tinha. Era o melhor que ela podia fazer para a oferta de amor para o senhor Smith. E eu me lembro ontem um testemunho que o pastor Juvenal contou lá em Jangada, quando há 20 anos atrás, algo assim, quando ia se construir essa igreja, o terreno, alguma coisa assim, e o irmão entrou no escritório, quando as portas parecia que estavam fechadas, e um homem, um senhor entrou no escritório e disse para o pastor Juvenal: olha, a partir de agora, a partir desta noite, eu vou começar a jejuar, e Deus vai abrir as portas. Oh, Jesus. Talvez ele não tinha dinheiro, irmão. Talvez ele não tinha condição alguma, mas o que ele podia fazer era orar, era jejuar. E amanhã o pastor Rui está indo numa missão. Se vocês não podem ajudar, ore, jejuem por esta obra. Deus tem uma recompensa. Quem sabe ele encontra lá um tio, um primo, um parente de vocês nesse trabalho. Vale a pena. Mateus 25, versículo 23. Bem está, bom e fiel servo, sobre o mínimo foste fiel,
sobre o muito te colocarei. Não espere assim não. A hora que eu ganhar fortuna, a hora que eu estiver ganhando 2.000, 3.000, 5.000, eu vou ofertar, eu vou ajudar. A hora que eu tiver tempo eu vou fazer. Nunca vai surgir tempo, nunca vai sobrar tempo, irmãos. Mas Deus quer nos abençoar. Amém. Deus está aqui nos ajudando nesta noite, amém? Na mensagem a Era de Éfeso, no parágrafo 45, Era de Éfeso 45, o irmão Brana diz assim: ele está inteiramente atento às suas boas atitudes espirituais e sua conduta. Deus está inteiramente atento. Não pense, irmãos, irmão Antônio Braga, irmão Zé Cordeiro, irmão Farias, que vão todos os sábados de manhã, 5h30, 6 horas, de pé nesse trabalho. Deus está atento, irmão, no trabalho de vocês. E eu tenho certeza que Ele recompensará a cada um de vocês, a cada um dessas irmãs que tem orado, que tem trabalhado, que tem suportado. Muitas das vezes o sábado não tem o seu marido ali na mesa para almoçar, porque está trabalhando. Se alegre com isso. Mombrana aqui ainda diz: ele está inteiramente atento às suas boas atitudes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sobre o que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ainda na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, no parágrafo 185 e parte do parágrafo 191, parte A do 191. No 185, o irmão Brana diz: se você fizer algo para Jesus, Jesus se assentará e te observará. Ele te deixa seguir em frente até você terminar. Então virá a recompensa. Talvez toda a carreira da sua vida será trabalhar para Ele, mas não se preocupe, talvez você foi chamado para ser um diácono por 100 anos, enquanto você viver, mas trabalhe como um verdadeiro diácono do Senhor. Se você foi chamado para ser um cantor, um músico, faça-se o melhor que você pode fazer para Deus. Não fique olhando, não, continue trabalhando. Há uma recompensa no final se você apenas seguir seu caminho ao seu lado, amém? Glória. E um segredo, eu disse isso na nossa reunião de diácono esses dias, e eu vou dizer um segredo para todos nós. Se você quer ser bem abençoado, ser vitorioso, é importantíssimo nós trabalharmos para Deus. O pastor Rui pregou uma mensagem num domingo sobre o dízimo. E se vocês observar ali, Malaquias 3, versículo 10, fazeis provas de mim, se eu não abrirei os céus, a janela do céu, e derramarei das minhas bênçãos sobre vocês. Além de você trabalhar para Deus, além de você ser um dizimista, tem um segredo muito importante, irmãos: é ficar atrás do ministério. Não adianta você fazer tudo isso, não adianta você vir no culto de quarta, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, mas se você não ficar atrás do ministério, você não será bem sucedido. Isso é verdade. No 191, parte B, o irmão Brano diz: espere até o serviço terminar. Muitas das vezes o serviço nem terminou, nós queremos ser assalariados. Nós queremos já receber, mas eu creio que eu estou falando a pessoas que têm esperado com paciência e são felizes em trabalhar para Deus, amém? Parágrafo 46 dessa mensagem era da igreja de Éfeso, 46, parte B. O irmão Brana diz: a própria palavra trabalho significa cansaço
por causa da opressão. O povo de Deus não somente trabalha para Ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por Ele com alegria. Eles são pacientes em resistir à opressão, amém? Quantos nesta noite estão trabalhando para Deus felizes? Eu sei que tem muita gente que trabalha feliz. E se porventura tem alguém nesta noite que não trabalha feliz para Deus, que você comece a trabalhar feliz para Deus. Amém. Deus deseja te abençoar, Ele quer te ajudar. Na mensagem Deus aperfeiçoando a sua igreja, no parágrafo 9, parte A, Deus aperfeiçoando a sua igreja, parágrafo 9 e o 10 e 11. O 9 é a parte A. Todo cristianismo está envolto em um grande caos de amor. Então, quando Deus ancora seu amor no coração humano, há algo como um testemunho pessoal. Se eu for condenado quando eu chegar diante do trono de julgamento de Deus, no fim do tempo, se isto for planejado assim, e eu tiver que colocar em sua presença, e Ele apontar o seu dedo majestoso para mim e disser, afasta-te de mim, se eu mantiver esta mesma atitude que eu tenho agora, e eu for para o inferno, eu continuarei o amando. Vê? Ele é justo. Em primeiro lugar, eu mereci estar ali. E se soubesse que eu seria condenado, e se soubesse agora que eu seria condenado no final, depois de eu ter trabalhado para eles uns 100 anos agora, eu continuaria a ter o desejo de trabalhar para ele. O irmão Branham, ele disse na mensagem Adoção, Mistério Predestinado de Sua Vontade, de 99, e na Segunda Vida de Cristo, 35, o irmão Branham diz que ele enviou mais de 1 milhão de almas para Deus, para Cristo, e ele não tinha feito nada ainda. Ele estava em desespero por ele não ter feito nada ainda. E o irmão Branham diz, mesmo se ele me mandasse para o inferno, eu continuaria a ter o desejo de trabalhar para ele. Se não há nenhum, se não houvesse nenhum céu, se não houvesse nenhuma recompensa, eu continuaria a querer ser um cristão. Isto é correto, é simplesmente uma satisfação perfeita, algo que simplesmente a paz que supera todo entendimento. E eu não trocaria isto por nada, eu tentaria tudo que eu fosse suficiente capaz de fazer, e muitas coisas que eu não fui suficiente capaz de fazer, eu tentei de qualquer forma. Muitas coisas que não estão no nosso alcance, mas nós estamos tentando, nós estamos batalhando, nós estamos pedindo graça de Deus. Muitas das vezes, quando uma pessoa não tem o dom de cantar, ele se desespera, Senhor, me dá o dom para cantar, Senhor, me dá o dom para isso. E quando Deus, muitas das vezes, dá o dom, se esquece de adorar a Deus, de fazer um trabalho para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Mas eu nunca encontrei nada que preenchesse tão perfeitamente. Quando nós encontramos isto dentro de nós, quando este amor está dentro de nós pela causa, nós não medimos esforços para trabalhar para Deus. Nós estamos preocupados em achar ou encontrar, sei lá o que, mas encontrar o último eleito. Para nós sairmos deste mundo, para sairmos desta terra. O irmão Branham disse na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, no 54. Perguntas e Respostas, número 3, 54, ele diz: agora, se toda a igreja trabalhasse em harmonia, assim então nosso meio, ele disse, no nosso meio estaríamos expulsando os demônios. O remédio, o irmão Branham deu a receita para nós. Vamos então nos esforçarmos um pouquinho mais, irmãos.
para trabalharmos para Ele em harmonia, não em disputa, não, mas em harmonia, é um ajudando o outro, e o resultado com certeza vai sair. Oh Jesus, tenha misericórdia, em nada jamais havia tocados os limites, até que uma noite Jesus Cristo entrou neste meu coração irlandês, e eu creio que o Senhor Jesus Cristo entrou no coração de vocês, irmão. Vocês têm sido pacientes, vocês têm esforçado, vocês têm trabalhado. Agora mesmo eu estava ali na frente, uma jovem pediu uns folhetos, e ela disse: irmão, posso levar esses folhetos para entregar, para convidar para o encontro? Falei: leve, irmã, leve, tem ali folheto, tem mensagem, vamos trabalharmos para Deus. Deus deseja recompensar a cada um de nós. Oh, Deus. Ele não vai deixar, irmãos, Ele não vai deixar nós voltarmos com as nossas mãos vazias para trás. Ele deseja, Ele quer nos abençoar. Ele está aqui nesta noite, para nos ajudar, para estarmos de pé na sua presença continuamente, amém? É uma promessa dele. Tem uma escritura aqui, creio que é Gálatas capítulo 6, versículo 7, né? Não erreis, Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Se nós estamos semeando boas coisas, nós iremos colher boas coisas, amém? Na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, 73, parte B até o 80, para nós já terminarmos. Discernindo o Corpo do Senhor, 73, o irmão Brana diz assim: olha, você devia colocar seu coração nisto, você devia colocar o seu coração nisto, se tem discernimento, você deveria colocar o seu coração nisso. Não trabalhe, não vá simplesmente dizer: sim, eu creio nisto. O irmão Breno está dizendo: sim, trabalhe, esta é a verdade, isto é bom, amém? E vai para casa, vai trabalhar, trabalhe enquanto o dia dura, porque noite vem quando ninguém poderá operar. Trabalhe enquanto temos as portas abertas. Trabalhe enquanto há cultos como este. Tragamos nossas famílias para dentro. Muitas das vezes, a gente fica preocupado, né, em falarmos a mensagem para um eleito, falarmos a mensagem para um amigo, falarmos para o nosso patrão. Eu tenho tido graça de Deus por todos os lugares que eu tenho trabalhado. Eu tenho colocado uma mensagem, eu tenho falado de Deus. Amém. A última vez que eu fiz uma viagem com o meu chefe para Chapada, para Rondonópolis, e eu fui conversando com ele, e ele, todas as vezes, ele gosta de entrar no assunto, ele é pastor, e eu entrei com ele num assunto, e ele começou e eu falei: não, chefe, eu não vou falar mais com você não, você é teimoso demais, eu não vou falar contigo não. Aí dessa vez ele voltou agora, esses dias, e eu fui viajar com ele, e ele não quis. Aí ele entrou num assunto, mas logo ele saiu. Eu falei: ele não quer entrar no assunto? Não, eu já sei o que eu vou fazer. Aí ele falou que ia dormir, eu coloquei um CD para tocar, 2 mensagens pregando lá no rádio, e aí eu vi que ele estava dormindo, irmãos. Aí eu falei: quer ver eu acordar ele? Nos asfaltos tem aquelas tartaruguinhas, e aí eu abria e jogava a roda do carro lá de esquerda em cima da tartaruguinha para ir fazendo assim, plá. Aí ele falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: nada, chefe, pode dormir tranquilo aí. Mas ele estava ouvindo a mensagem. Ele ouviu, não tem jeito, irmão. Nós temos que falar desta mensagem, amém? Amém. Trabalhe enquanto temos as portas abertas. Traga-os para o Evangelho. Tragamos os nossos amigos, vizinhos. Deus morreu por aquela gente e devemos ter suficiente interesse por eles, de maneira que trabalhemos até que sangre as nossas mãos. O irmão Brana conta essa história aqui. Ele diz: é como a mocinha ali em Kentucky, que morreu
que morreu recentemente nas montanhas, muito adentro. Era cerca de 8 filhos, uma garotinha no meio, tinha como que 12 anos de idade. Sua irmã e irmãos eram tão preguiçosos que não ajudavam em nada. Suas irmãs e sua mãe se encontrava acamada, enferma com a horrenda enfermidade de tuberculose. E a mocinha era que fazia limpeza, cozinhava, lavava roupas e tinha que cuidar de sua mãe. É desde pequenininho mesmo, é desde pequenininho que as mocinhas, os mocinhos têm que ajudar em casa. Você não morre ajudando sua mãe. Pelo contrário, isso te dá dignidade. Quando você casar, você pode ajudar sua esposa dentro de casa. Sua mãe, enquanto os demais passavam o tempo folgado, brincando e nadando, por fim a mãe morreu. E a mocinha teve que continuar trabalhando. Pense vocês, irmão, que quadro. Vamos pensar nesta mocinha. Porque nenhum dos outros queria trabalhar. Se ninguém na casa dela queria trabalhar, ela continuou trabalhando. Se ninguém da sua casa quer vir para a igreja, você continue vindo, continue adorando a Deus, continue falando dele, continue trabalhando para ele. Olha a recompensa que essa mocinha tinha. E ela trabalhou até que por fim também contrariou a fatal enfermidade, desnutrição e não tendo comida suficiente. E assim por diante, quando fala que não tem comida suficiente, nós temos comida espiritualmente falando suficiente nas partilheiras. Nós não podemos ficarmos anêmicos espirituais, nem doentes espiritualmente falando, porque nós temos alimento de sobra ali naquela partilheira. O irmão Brano disse na mensagem absoluta, parágrafo 242, que a fé para o rapto está nas mensagens. E isto faz nós entrarmos em desespero, porque se a fé para o arrebatamento está nas mensagens, a fé para a cura, a fé para a libertação está nas mensagens também. Não tem outro lugar para nós recebermos. Irmão Rudinei, a fé para a sua cura, meu querido, está nessa mensagem. Leia ela enquanto você puder. Come esta mensagem, meu irmão. Deus quer te ajudar, Ele já te ajudou. Basta você possuir isto. E o irmão Brana diz, assim por diante, o corpo daquela coisinha se enfraqueceu. Oh, quantas vezes os nossos corpos se enfraquecem, irmão. E nós olhamos, não, eu não vou dar conta, não. Eu não consigo. É só eu não consigo. Todo mundo consegue, eu não consigo. Mas não se preocupe, não. É assim mesmo, Salmo capítulo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas é só você que não será atingido. E uma professora de escola dominical já veio lhe visitar e lhe disse, você é cristã? Sempre aparece esse tipo de pessoa. Você é cristã? Você está passando por isso, você dá tudo para a igreja, você trabalha para a igreja, você todo sábado cedo está para limpar a igreja, todo dia você quer limpar a igreja, você faz isso, e você está desse jeito, você não diz ser uma cristã? Sempre vai ter pessoas desse jeito. Olha o que essa mocinha disse, ela, sim, eu sou. Disse, a que denominação pertence? Ela respondeu, não pertence a nenhuma denominação. E disse, então me diga como você vai encontrar com Jesus. Como você vai lhe mostrar a que igreja você pertence. Aquela professora de escola dominical tentando ofuscar a fé daquela jovem, daquela criança. E ela disse,
eu simplesmente lhe mostrarei minhas mãos e ele entenderá. Eu simplesmente mostrarei as minhas mãos e ele entenderá. Daniel Cury permaneceu fiel aqui a Deus, aqui na terra. E quando chegou aquele dia que ele ia para o julgamento, quando ele nem esperava, apareceu-lhe uma voz dócil atrás dele e disse: Pai, ele permaneceu fiel por mim lá na terra. Agora eu vou permanecer fiel aqui por ele. Ele teve falha, na verdade, lá, mas ele lutou com tudo que ele pôde para permanecer fiel. Oh, irmão, você tem falha, eu tenho falha, nós temos falha, mas vamos lutar com tudo que nós temos para Deus, e ele irá permanecer por nós naquele dia. Deus nos abençoe. Glórias, Deus nos abençoe.